O romance narrado em primeira pessoa tem 40 capítulos. A história começa em Recife com a morte da mãe de Carlos, que é o protagonista, e que foi um homicídio cometido pelo pai do mesmo. Nos capítulos 2 e 3, ele fala um pouco da visão que ele tinha dos seus pais e também apresenta até algumas características físicas deles. E ele diz que passou a conhecer realmente seu pai após a morte da sua mãe, porque por mais que ele fosse um homem muito bom com ele, com outras pessoas, como por exemplo a sua mãe, ele era bastante rude, e depois ele até viu que o amor que ele tinha pela sua esposa era um amor de um louco. No capítulo 3, ele diz que essa perda encheu a sua vida inteira de uma melancolia desesperada, porque ele não entendia como algo tão injusto pôde acontecer com uma pessoa tão boa e tão pura como a sua mãe. No capítulo 4, ele é levado para o engenho do seu avô materno José Paulino, pelo seu tio Juca, e lá ele conhece a tia Maria, que era uma moça muito generosa, muito atenciosa, que tentou suprir com amor a ausência que ele tinha de sua mãe. No capítulo 5, ele fala um pouco mais do engenho, que ele se interessou bastante pelo maquinismo, pelo mecanismo do engenho. Eu vou falar do capítulo 7 até o capítulo 12. O capítulo 7 começa apresentando a tia Ciazinha. Ela é uma senhora de uns 70 anos. Ela é casada com o mais rico dos arredores, o Dr. Quincas, mas ela vive separada dele desde o começo do matrimônio. Ela mora com o avô do menino, José Paulino. Com ela ficava a chave ela era responsável pela casa. Ela cuidava das criadas negras. E com ela ficava a chave da despensa, onde ela controlava a comida. Quando o menino vê Ciazinha pela primeira vez, a imagem dela assusta ele. E com isso ele fala que quando ele olha pra ela é como se ele visse um filme de terror. Agora eu vou falar do capítulo 8. O capítulo 8 fala da sua prima Lili. Ele dizia que ela parecia uma boneca de cera. Ela tinha a pele muito clara, os olhos azuis. Tia Maria falava que tudo fazia mal a ela. Ela não podia andar descalço, ela não podia correr na chuva, ela não podia fazer nada que nenhuma criança poderia fazer. O menino gostava tanto de Lili que quando ele ganhou um pouquinho da Índia, ele fez questão de dar pra ela. Até que um dia Lili acordou passando muito mal, vomitando, ela vomitava preto, e aí começou todo mundo a ficar desesperado e ela acabou morrendo. E com isso, o menino fica muito chateado e ele fala que até hoje, quando ele vai no enterro de uma criança, ele lembra dela e se emociona. Eu queria tanto ir brincar com vocês lá fora, mas eu tô doente e não posso botar os pés no chão. E o ar pode me fazer mal. Tia Sinhazinha não me deixa nem chegar na janela. Agora eu vou falar do capítulo 9, que é a continuação, falando que a tia Maria ficou tão preocupada com a morte de Lili, que todos os cuidados que ela tinha com Lili se passaram para o menino. E com isso, ele perdeu totalmente a liberdade. Ela tira a liberdade dele, coloca ele numa sala de costura, estudando o dia inteiro uma carta do ABC. Ele então ficava olhando os primos pela janela, mas mesmo assim tia Maria não desistia deles, mas o que ele queria mesmo era a sua liberdade. No capítulo 10 chega um portador com um bilhete para José Paulino. Era um recado do coronel Anísio de Canabrava, falando que Antônio Silvino estava indo visitar eles. Silvino tinha uma imagem muito respeitadora. Os primos, as crianças todas viam ele como se ele fosse um rei. Quando a tiazinha ficou sabendo que ele viria para o jantar, ela correu para a cozinha e mandou todas as empregadas preparar o jantar, enquanto a tia Maria correu para o quarto para rezar. Quando ele chegou ele mais 12 homens. Ele entrou, falou com o avô do menino, cumprimentou a todos e eles jantaram. E no final o menino acabou percebendo que ele não era aquilo tudo que eles falavam, que ele era apenas um homem comum com uma imagem de mal. Do capítulo 3 ao 17, o menino começa falando sobre a chegada do inverno e com ela a cheia do rio Paraíba. A cheia provoca vários estragos pelas redondezas. O avô dele afirma que é a maior cheia desde 75. O menino do engenho, tudo era novidade. Então ele queria saber cada vez mais sobre o que tinha acontecido com as pessoas e com as casas e plantações. Depois o menino relata sobre sua educação,
quem foram seus professores. Então ele começa falando de Dr. Figueiredo. Ele diz que, na verdade, quem o ensinou o básico foi a mulher dele, com todo carinho, então foi por isso que ele aprendeu. Depois ele até relata que o Dr. Figueiredo agride a mulher. Ele diz que o tratamento entre eles e os outros meninos é diferente, porque ele é neto do Senhor do Engenho. Então, os garotos mais pobres não têm o mesmo tratamento que ele. E por último, ele fala de Zé Guedes. Para ele, foi o professor que não ensinou só coisas da escola e sim coisas da vida. Então, o garoto começa o processo de perda da inocência da infância. Depois de falar de sua educação, o menino fala sobre seu avô e como ele conhecia todos os cantos de seu engenho. O avô dele conhecia cada árvore, onde estava, as plantações. E o garoto relata como o avô falava com os seus empregados, fazia cobranças. Eu vou falar do capítulo 19 ao capítulo 24. A estrada de ferro, que passava do outro lado do rio, era muito famosa. Eles marcavam todas as atividades com ela. Ah, nós vamos sair no trem das 10, ou vamos sair depois dos trem das 2. E com isso as crianças costumavam brincar ali. Um dia houve uma brincadeira muito perigosa, na qual o primo de Carlinhos botou uma pedra no trilho do trem, achando que aconteceu um acidente. Carlinhos se sentiu muito culpado e resolveu tirar com medo de ter mortes e coisas assim. Só que nisso todos os amigos e primos dele saíram correndo e ele começou a ficar muito triste e chorar. Chegou à conclusão que nunca daria uma de herói. Na cidade estava dando um boato de que havia lobisomens, no caso um lobisomem, o José Cotia. Ele era um paraibano muito solitário que só andava à noite e para todo mundo da cidade ele era amaldiçoado e ele era um lobisomem. Eles não sentiam medo dele, sentiam pena pela maldição que ele tinha. Para o Carlinhos, ele acreditava mais no lobisomem do que em Deus, porque para ele o lobisomem era aquela coisa que estava ali. Mas Deus não. Deus para ele era só um ser que ele não conhecia e que ficava lá no céu pegando as pessoas boas e mandando as más para o inferno. E isso mexia muito com a cabeça dele. De vez em quando aparecia no engenho a velha Totônia. Ela costumava contar histórias incríveis. Todas as crianças adoravam quando ela aparecia para contar. Mas ela era bem seletiva, porque para aqueles que não ouviam a história dela, ela não contava, como o primo de Carlinhos. Ela só contava para quem realmente queria ouvir e prestar atenção nas conversas dela. E as histórias dela falavam de reis, rainhas, coisas boas, coisas ruins, entravam em todos os termos. E o jeito que ela contava cativava todas as crianças, inclusive Carlinhos, que adorava as histórias dela. Até que ela tinha que ir para outro engenho e tudo que Carlinhos ficava fazendo é esperar a volta dela. Com isso tudo e a abolição dos escravos, os negros da fazenda do avô de Carlinhos continuavam lá, trabalhando de graça enquanto recebiam alimento, casa, morando na senzala e continuavam na vida de escravos. Carlinhos e os amigos adoravam brincar com os filhos dos negros, porque achavam eles muito livres, eles podiam fazer o que quiser, ir para onde quiser. A única coisa que eles não sabiam era ler, mas Carlinhos achava que isso nem era tão importante. E eles ensinavam várias coisas para os meninos da casa grande, de liberdade e até de sexualidade. O avô de Carlinhos, depois do almoço, costumava assentar e ou ler o jornal ou receber as pessoas na sua casa que reclamavam, dizendo que queriam mais casas, queriam mais terras, queriam mais melhorias. Muitas pessoas até criticavam o avô dele. Então um dia o avô dele resolveu ir viajar para Oitero, porque lá era a casa de um primo dele. E ele levou Carlinhos, e Carlinhos adorava essas viagens. Ele achava tudo novo, tudo lindo. E numa dessas paradas, a Sinhá parou para conversar com umas comadres e depois eles foram direto para Oitero. Então, chegando lá, ele viu uma caixinha de música, porque ele podia mexer em tudo. Então, ele resolveu mexer na caixinha de música. E nessa caixinha de música tinha uma música que deixou ele muito triste, porque lembrava da mãe dele. Então, ele começou a pensar nas tristezas da sua vida. Nos capítulos 26 ao 31, relata um pouco mais sobre a história dele. No 26, diz que a morte da mãe deixou Carlos, que é o menino do engenho, muito traumatizado. E apesar das brincadeiras que ele tem com os primos na infância,
e na adolescência, ele é um menino muito solitário que gosta muito de ficar sozinho. Nesse capítulo também diz que ele gosta muito de caçar passarinhos e ele conta detalhes sobre como é armar uma armadilha de passarinho, como é pegar um passarinho, e que apesar de tudo, quando os primos iam brincar com ele, eles sempre falavam da escola, e ele tinha muito medo de escola, porque eles falavam que a escola era um lugar ruim, que tinha diretores que pegavam muito no pé e tudo mais. E que ele ficava muito feliz e muito alegre quando finalmente conseguia pegar um passarinho, que o passarinho caía na armadilha. E ele dizia também que as negras do engenho o ameaçavam, dizendo que ele ia pro inferno porque passarinhos eram feitos para voar e não para serem capturados e mortos. No capítulo seguinte, relata que um menino ele convive muito com um dos funcionários do engenho. E ele cria muita amizade com esse funcionário, e esse funcionário acaba contando muitas histórias pra ele. Uma dessas histórias que ele contou foi do Capitão Quincas, que se envolveu numa briga com o irmão mais novo de Zé Paulino. E esse irmão mais novo acabou morrendo. Então Quincas acabou sendo preso e fizeram de tudo pra poder tirar ele, mas não conseguiram. Ameaçaram até em vender o engenho, mas mesmo assim o eleitorado dele estava muito baixo e ele ficou preso durante muito tempo. No capítulo 27, o livro faz referência a um outro livro chamado Fogo Morto. No livro Menino de Engenho, ele diz que Santa Fé está à beira do abismo, que se continuar a esse passo, a esse rumo, vai acabar se transformando que nem no Fogo Morto, que vai entrar em decadência e que vai ficar tudo ruim. Nesse capítulo, o Carlos, que é o menino de engenho, vai do quarto do seu tio Juca e acaba flagrando ele em toda a sua intimidade com outra mulher. E ele acaba vendo tudo. Eu vou falar sobre os capítulos 32 ao 40. Carlinhos apaixona-se pela sua prima Maria Clara, que vem da cidade passar férias no engenho e tem com ela seu primeiro beijo. Quando ela retorna para a cidade, ele acaba se sentindo muito sozinho e com saudade. Um dia chega a carta do hospício que seu pai está internado e ele percebe a real situação que seu pai está e fica com medo de se tornar igual a ele. Por ter asma crônica, sentia-se preso, pois não podia tomar banho de rio, brincar até tarde, pois podia ter uma crise. Era cercado de cuidados até que a sua tia Maria casa-se e ele se sente sozinho, pois a sua tia Sinhazinha passaria a cuidar dele. Aos 12 anos, ele tem o seu primeiro contato sexual com uma negra chamada Zefa Cajá e pega gonorreia. Quando todos descobrem o que ouvem, mandam prender Zefa e acabam fazendo piadas sobre Carlinhos. Quando seu avô fica ciente da situação, ele manda Carlinhos para o internato e ele acaba se sentindo com saudade do engenho onde passou a sua infância. Logo no começo da história, a mãe de Carlinhos, Clarice, é assassinada por seu marido, um homem nervoso e de temperamento exaltado. Frequentemente, os dois discutiam tanto que o filho chegou a sentir medo do pai, além de presenciar sua mãe chorando após os gritos do marido. Trazendo esse contexto para a atualidade, o estudo Mapa da Violência 2015, Homicídios de Mulheres, revela que 50,3% das mortes violentas no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% são por parte de parceiros ou ex-parceiros. Outro levantamento aponta que, para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no país. A partir disso, percebe-se que, embora o livro seja ambientado na época da abolição da escravatura, o tema de violência doméstica ainda é muito presente. É relatado no livro a chuva que causou a enchente e atingiu Recife, especificamente o rio Capibari, que deixou a população arrasada, morta de fome e desabrigada, e que afetou muito a produção de alimentos, principalmente a da cana-de-açúcar. Uma das mais recentes enchentes que ocorreu no Brasil foi no Rio Grande do Sul. Foram atingidas as regiões Norte, Nordeste e fronteira oeste do estado, fazendo com que 25 cidades decretassem situação de emergência, dentre as 43 que foram afetadas. No total, 2.771 famílias foram afetadas. Isso mostra o quanto uma enchente pode afetar a vida das pessoas, independente da época que isso aconteça. Pode ser no seu modo de trabalho, na sua moradia,
ironia, entre outras formas. O livro Menino de Engenho possui duas variáveis de tempo, o tempo da ação e o tempo do discurso. O tempo da ação utiliza de elementos externos à narrativa e do tempo cronológico. Por exemplo, no capítulo 4, o narrador diz, abre aspas, 3 dias depois da tragédia, levaram-me para o engenho do meu avô materno, fecha aspas. A gente pode observar que ele utiliza do controle de dias, ou seja, é um elemento externo à narrativa para poder passar uma ideia de uma ação futura à ação que havia acontecido anteriormente. Já no tempo de discurso, é a ideia de que o autor tem liberdade de controlar quantas linhas, quantos parágrafos, quantas palavras, ou seja, o quanto ele vai se aprofundar na descrição daquela ação. O ritmo do texto pode ser lento ou ágil, ou seja, a narrativa pode ser lenta ou ágil. Se ela for lenta, haverá uma descrição minuciosa da ação, dando uma ênfase à subjetividade. Já na narrativa ágil, vamos ter uma escassez na descrição e ela terá o foco mais no objetivo do autor, que é passar a ideia, ou seja, ele não se estende muito nessa sua descrição. Por exemplo, no capítulo 37, o narrador fala assim, abre aspas, o pé d'água vinha zunindo nos cajueiros, descia da mata numa carreira rumorosa e roncava ao longe como o trem na linha, fecha aspas. Nesse parágrafo, o autor ele quer passar a ideia de que terá uma chuva muito forte, mas ele utiliza de muitas expressões subjetivas, de muitas palavras, de muitas frases, para passar uma ideia principal. Mas já no capítulo 40, o autor diz assim, abre aspas, e eu com o lenço sacudindo, os olhos se encheram de lágrimas, cortava minha alma a saudade do meu engenho. Nesse trecho, o autor ele é muito mais direto naquilo que ele quer dizer. Agora eu vou falar sobre o narrador. O narrador é um ser ficcional que conta uma história. No caso, no romance Menino do Engenho, é narrado em primeira pessoa pelo narrador-personagem Carlinhos. A obra também pode ser considerada uma narrativa regional. E há também a relação entre o autor e o narrador. Na obra literária, pretende-se sempre fazer a recriação do mundo real e não sua transcrição exata. E essa é uma característica essencial para que uma obra possa fazer parte de um gênero literário narrativo. Autor e narrador não podem ser uma mesma pessoa dentro da obra. É claro que a vida do autor pode influenciar a vida do narrador que vai ser criado por ele, mas não de uma forma extrema. Agora eu vou falar um exemplo que vai deixar claro o que eu disse anteriormente. Era o menino que ela criara com tanto dengue. O sexo vestira calças compridas no seu Carlinhos. Nesse trecho, deixa explícito que o autor está falando do narrador. Entre essas características, há também o foco narrativo. O foco narrativo revela bastante sobre a mensagem que a obra quer transmitir. O livro Menino de Engenho é narrado em primeira pessoa pelo narrador-personagem protagonista. Ou seja, além dele ser narrador-personagem, ele também é o protagonista da história. A história gira em torno dele, no caso, Carlinhos, o qual participa também da história e demonstra seus sentimentos, suas emoções, seus pontos de vista sobre diversas coisas. Agora eu vou citar um trecho que vai deixar claro o que eu disse anteriormente. O que eu senti era uma vontade desesperada de ir para junto de meus pais, de abraçar e beijar minha mãe. Esse trecho, ele deixa explícito seus sentimentos pela mãe, sua saudade e seu anseio de vê-la novamente. Eu vou falar do discurso indireto no livro, e nesse discurso o narrador relata o que foi dito pelos personagens, gerando um certo distanciamento do leitor em relação à ficção. Como segue no trecho a seguir. Sempre que pergunto à minha mãe por que não me levava para o engenho, ela se desculpava com o emprego do meu pai. Já no discurso direto, o personagem assume o texto no lugar do narrador. Como no exemplo a seguir. Uma mulher chegou-se para mim e, toda cheia de brandeira, disse: "Que menino bonitinho, onde está sua mãe, meu filho?"
O discurso indireto livre é predominante na maior parte do livro, pois ele reproduz imediatamente as falas dos personagens, mas também expõe os sentimentos deles, desejos, opiniões, e isso acontece quando o narrador fala da melancolia e da angústia. Um trecho do livro que isso acontece é na parte a seguir. A morte da minha mãe enche minha vida inteira de uma melancolia desesperada. Ainda sobre o gênero narrativo, eu vou falar sobre a verossimilhança. A verossimilhança é uma linha harmônica de fatos que o autor segue são como leis de um universo criado por ele. Pode ser interna ou externa. No caso do livro Menino de Engenho, ocorre a verossimilhança externa, porque se assemelha com a nossa realidade. Era assim as viagens do meu avô. Quando ele saía a correr, todas as suas grotas, revendo os pés de pau de seu engenho. Ninguém lhe tocava num capão de mato, que era mesmo que arrancar um pedaço de seu corpo. Sobre as partes componentes de Menino do Engenho, a história começa com a complicação, que é a quebra da normalidade inicial. Isso ocorre com a morte da mãe de Carlinhos. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto, quando pela manhã acordei com um enorme barulho pela casa toda. Esse fato leva o menino para o engenho do avô. Então ocorre a apresentação, que seria quando o autor apresenta dados da sua ficção, que seria os personagens, o espaço. Eu ia reparando em tudo, achando tudo novo e bonito. A estação ficava perto de um açude, coberto de uma camada espessa de verdura. Os matos estavam todos verdes e o caminho cheio de lama, e havia poças d'água. E então, com o desenrolar da história, ocorrem os clímax. O exemplo seria a morte da sua prima Lili. Um segundo exemplo de clímax seria a iniciação do menino à vida sexual aos 12 anos. Esse fato leva ao desfecho da história, que é quando a história entra para a normalidade final. Os responsáveis do garoto decidem que ele saia do engenho como uma correção. Ele vai para um colégio longe de todos e sozinho. Queriam me endireitar, fazer de mim um homem instruído. Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse: não vá perder o seu tempo, estude que não se arrepende.